Olá, velejantes! Hoje vamos falar sobre morte, mas com muita leveza, pois estamos falando de Caitlin Doughty. Hoje a gente vai falar sobre o livro Para Toda a Eternidade. Para Toda a Eternidade, Conhecendo o Mundo de Mãos Dadas com a Morte, é o segundo livro da Caitlin Doughty publicado pela Dark Side Books aqui no Brasil. O primeiro livro foi Confissões do Crematório, tem aqui no canal resenha sobre ele, tá? Eu não gosto muito dos meus primeiros vídeos do canal, mas eu vou deixar aqui nos cards mesmo assim, tá? Pra vocês verem o que eu falei sobre esse livro aqui, muito bom também. E a Caitlin, ela é uma agente funerária norte-americana e ela defende ideias de sepultamentos mais humanizados. Ela fala bastante sobre a morte, inclusive na internet, né? Ela tem um canal, o Ask a Mortician, e ela difunde ideias e difunde que a morte não seja mais vista como um tabu para as sociedades, né? Ela visa naturalizar a morte e ela também é fundadora de um grupo onde o pessoal da área funerária conversa muito sobre isso, que é The Order of the Good Death, ou a Ordem da Boa Morte. Então, pra gente entender um pouquinho a linha do tempo da vida da Caitlin, no Confissões do Crematório, que é o primeiro livro dela, ela conta sobre os primeiros anos dela na indústria funerária norte-americana, né, como é que ela entrou. E no início da sua carreira ela operava fornos crematórios e ela vai contar que então muitos casos, né, que ocorreram nesses anos trabalhando, sempre, claro, modificando o nome das pessoas envolvidas, e ela fala de uma forma muito leve e muito cômica, então a gente tem, assim, umas passagens que são muito engraçadas mesmo, né? Ela é muito engraçada, mas também a gente tem passagens emocionantes. Ela fala tudo de forma muito respeitosa. Então é muito legal Confissões do Crematório. E depois de um tempo ela abriu a sua própria funerária. E nessa época, então, ela fez uma viagem pelo mundo, visitou várias cidades para entender como são as práticas funerárias, algumas práticas mais curiosas, né, como cada povo lida com a morte. Então, aonde ela teve acesso, ela foi conhecer, e essas experiências estão reunidas em Para Toda a Eternidade. Então, aqui a gente tem como várias culturas lidam com a morte. Então, nos Estados Unidos, ela andou por 3 cidades diferentes, espalhadas, né, pelo país, e ela também visitou cidades no México, na Bolívia, na Indonésia, na Espanha e no Japão. E todos os capítulos de todas as culturas que são tão diferentes são interessantíssimos. No estado da Carolina do Norte, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a Caitlin visitou um local onde é feita a compostagem humana. É muito semelhante à compostagem de resíduos orgânicos que a gente faz, inclusive, em casa, né? É bem fácil de fazer. E lá eles estavam desenvolvendo uma técnica para fazer isso com os cadáveres, né? Com quem gostaria de ter, claro, este final, né? Esse destino final para o seu corpo na Terra. Então, é colocado o corpo em meio à serragem, à folhagem, galhos secos, enfim, e monitorada a temperatura, a umidade, né? Tudo como a gente faz uma composteira mesmo, caseira. E a ideia é que o corpo vire adubo ali, né? Ele se decomponha e volte para a terra, né? É uma forma que as pessoas veem de serem úteis para a terra após a sua morte. No Japão, eu achei que é o lugar que mais consegue mesclar tecnologia e modernidade com tradição e respeito. No Japão, a grande maioria da população é cremada e a Caitlin explica quais são as principais diferenças entre a cremação deles e a nossa cremação ocidental, né? Então, basicamente, está na fase final da cremação. Achei bem interessante como eles procedem. E eles têm ambientes muito acolhedores para as famílias na hora do velório, na hora de se despedir do seu ente querido, locais que eles deixam as cinzas, né? Eles têm locais onde tem várias urnas, eles deixam as cinzas ali para os familiares irem visitar. Então ela conta de um local muito bonito que ela fala que tem vários budas, em todas as urnas tem budas, e eles têm um sistema para as pessoas conseguirem encontrar as cinzas do seu ente querido, que fica aceso a luz do Buda referente à urna, né, que a pessoa quer encontrar. Até o desenho aqui da folha de guarda representa
esses Budas aqui. Depois eu mostro o livro mais a fundo, mostro algumas páginas dele, porque ele é bem bonito, né? Claro, é Dark Side. Até a redundância falar que é Dark Side é bonito. Mas, enfim, continuando, outro exemplo que eu achei muito interessante, o México, claro, né, que ela fala da festa do Dia de los Muertos, isso acho que todo mundo já ouviu falar. Na Bolívia, eu achei muito interessante, uma cultura que eu não conhecia direito. Ela diz que lá as pessoas cultuam muito as natitas. As natitas são crânios, são cabeças que as pessoas guardam, algumas pessoas, né, guardam nas suas casas. E a população acredita que essas natitas têm poderes sobrenaturais, podem conceder graças a elas. Então, inclusive, a Igreja Católica lá em La Paz já se incomodou muito e continua se incomodando um pouco com essa fé, porque a fé é muito grande das pessoas nessas natitas. E é uma coisa que para algumas culturas pode parecer meio bizarro, né? Mas é a cultura lá, é muito forte isso. Assim como outros exemplos que ela dá aqui, né? Então, é legal pra gente se livrar um pouquinho de preconceitos também fazer essa leitura. Porque normalmente, a gente aqui do Ocidente, né, Brasil, ela fala assim com a visão americana, porque ela é dos Estados Unidos. Mas eu vi uma identificação muito grande, porque eu vejo que aqui no Brasil o pensamento é meio parecido. A gente vê a cultura de outros povos com certa estranheza, acha até desrespeitoso algumas coisas. Mas não é desrespeitoso. Cada local sabe o que é melhor, o que é ou não desrespeitoso ali naquele país, ali naquele local. Então, nenhuma forma tá errada, são só questões culturais mesmo. Lá pelo final do livro ela fala de uma prática que eu achei uma das mais interessantes, só que não é um capítulo específico para essa prática, porque ela não conseguiu ir no local. Ela estava falando de outras coisas e acabou comentando ali que seria em Mumbai, na Índia, os funerais Parsi, que acontecem nas Torres do Silêncio. Então, tem acho que umas 3 torres em Mumbai, pelo que ela falou, que são muito, muito altas. E fazia-se isso mais no passado, de colocar os corpos lá em cima, e os urubus vinham e acabavam com o corpo, só ficava o esqueleto. Só que, infelizmente, a população de urubus diminuiu muito, né? Até ela explica ali os motivos, enfim, que aconteceu isso. E agora não funciona mais direito, assim. Até tem gente que ainda deixa lá, mas acaba que o corpo apodrece, não vem urubu suficiente comer, né? E daí não funciona, não é mais funcional, né? Funcionava quando eles vinham ali e terminavam. Eu achei bem interessante, porque pelo que eu entendi antigamente, como tinha muito urubu, eles já ficavam meio que esperando, né? Eles colocarem ali os cadáveres. Então não dava tempo do corpo chegar a largar muito necrochorume. Os urubus já comiam tudo, né? Enfim. Mas, né? Uma coisa que agora não funciona mais também. E eles deveriam pensar em alternativas, enfim, né? Ela aborda essa questão ali também no final do livro. Achei muito interessante, não conhecia, né? Não conhecia muita coisa do livro, então foi legal mesmo, assim, para conhecer essas culturas. Então vamos ver um pouco como é o Para Toda a Eternidade, né? A edição da Dark Side Books. Ela é capa dura, ela vem com fitilho, vem também com esse cardzinho, que é uma brincadeira, como se fosse uma cartinha de tarô, né? Aqui é a capa, aqui essa brincadeirinha, dá pra usar de marcador de página também. Confissões do Crematório também veio uma, né, que era a morte. Bom, então, aqui como eu falei, a folha de guarda é aquela representação dos Budas do Japão, dos dois lados é igual. E por dentro ele é assim, é um belíssimo trabalho. Eu achei legal a dedicatória. Para minha mãe e meu pai e para todos os pais que deixaram seus filhos esquisitos serem esquisitos. Então aqui a gente já começa a ter algumas gravuras. E uma coisa muito legal desse livro é que a maioria das gravuras que eu vi tem a ver com o capítulo. Então, sempre ela descreve, né, algumas coisas que ela viu nos locais que ela estava, e algumas têm essas gravuras. É bem interessante. Aqui é uma pira funerária a céu aberto lá em Creston, que é uma cidade lá nos Estados Unidos. Aqui é um forno crematório tradicional, se eu não me engano.
E várias partes, né, do livro tem essas gravuras dessa fórmula, que é muito legal. Aqui é na Indonésia. Aqui na parte do México a gente tem a ilustração da festa do Dia de los Muertos. Muito famosa, né, essa festa no México. Então, por todo o livro a gente tem ilustrações, assim, muito interessantes que conversam com o texto, né, com as informações que a autora tá passando. Deixa eu mostrar aqui o fitilho. Fitilho azul, essa cor é muito bonita, mesma cor aqui dos cortes, né, então esse azul ficou muito lindo. Ah, e o ilustrador, então, o nome dele é Lens Blair. Ele que fez os desenhos, né, por todo o livro, então. Bom, o livro é super fluido, né? A gente lê muito rápido, assim como Confissões do Crematório também é bem divertida, a forma que a Caitlin conta, né, sobre essas práticas funerárias, com toda a sua vasta experiência, ela realmente sabe do que ela tá falando, ela sempre trabalhou com isso, sempre estudou isso, então ela é uma pessoa que é confiável para escrever esse tipo de livro e é legal ela compartilhar as experiências dela. E sempre de forma muito respeitosa, como eu falei, né, mesmo sendo divertido. Então, é um tipo de leitura que entretém e informa. E eu gosto muito do trabalho que a autora faz, eu acho importante isso, né, porque ela aborda essas questões, claro, como eu comentei antes, com a visão de americana, mas aqui no Brasil tem muita coisa parecida. Então, uma coisa que é parecida, que ela aborda, né, o Brasil com os Estados Unidos, é que a gente só tem duas opções normalmente quando a gente morre. Ou você é cremado, ou você é sepultado tradicionalmente, né? Enterrado, como a maioria das pessoas fala. E existem muitas outras opções, né? Como ela nos mostra aqui nesse livro. Outras também que eu já pesquisei, eu sei que existe. Então, tem muita forma de morrer hoje em dia, literalmente, né? Só que não é tão difundido, ainda não tem em todos os locais, então a gente realmente não tem muita opção. E uma coisa que ela critica muito também é a forma com que é conduzido o velório mesmo e antes, né? Porque hoje em dia as pessoas morrem, os familiares mal se despedem, já chega ali a funerária, já leva, aí depois a família só vai ver, e os amigos, né, enfim, só vão ver o corpo do seu ente querido cheio de produto químico, cheio de maquiagem, e a gente tem um tabu com isso, né, gera certo afastamento, as pessoas ficam até com um pouco de medo daquele corpo que há poucas horas atrás era o receptáculo do seu ente querido, era alguém que você amava. Aí depois, né, tá ali daquela forma modificada, as pessoas têm uma certa estranheza, aquele medo, aquele tabu, então é bem prejudicial isso, né, então ela prega muito que se naturalize esse processo, pois é uma coisa natural e que fosse dado mais conforto para essas famílias para passarem por esse momento difícil, que elas pudessem ver com mais naturalidade todo esse processo. Realmente é uma luta bem complicada, porque a maioria das pessoas lidam muito mal com a morte, né? Eu já fui chamada de mórbida muitas vezes porque eu gosto de falar sobre o assunto, de pensar sobre o assunto. Inclusive eu tenho interesse acadêmico em morte, em sepultamentos, em decomposição, né? Eu expliquei essa parte melhor quando eu falei do Confissões do Crematório, né? Mas é uma coisa assim que é natural, sabe? Parece um clichê falar, mas a única certeza que a gente tem na vida é a morte. Então, por que não pensar sobre a morte? Por que não avisar as pessoas sobre o que a gente gostaria, né? Será que eu quero ser sepultado tradicionalmente? Será que eu não prefiro ser cremado? Será que eu não queria procurar alguma outra prática? Por que não pensar sobre isso? Por que não planejar o que a gente quer? A gente planeja tanta coisa da vida, por que não planejar o nosso pós-morte? Por que não perguntar para os nossos pais, para as pessoas na nossa volta, da nossa família, por quem a gente um dia pode ser responsável pela morte, o que elas querem, né? Eu acho importante a gente saber isso. O que meu pai e minha mãe querem que eu faça com eles, né?
por que as pessoas têm esse tabu, sabe? Não é mais fácil a gente conversar sobre isso e deixar tudo claro, né? Então, as pessoas agem como se negando o fato de que fossem morrer um dia, elas não fossem morrer. Só que não adianta nada, a gente vai, né? Enfim, então, por isso, acho que, claro, eu sei que a maioria das pessoas que vai se interessar por esses livros, elas já estão quebrando esse tabu, elas já têm interesse, né? Mas seria muito legal se pessoas que ainda têm medo, que ainda têm receio, que ainda vem como uma coisa macabra, a morte, pudessem ler esses livros, porque eles ajudam muito a gente a quebrar esse tabu, a gente vê a morte como algo mais natural e principalmente o Para Toda a Eternidade ajuda com a questão de preconceitos com outras culturas. Ele abre muito a mente da gente. Então eu vou deixar o link para comprar esses 2 livros na descrição, tá? Então, lembrando, né, comprando qualquer coisa pelos meus links, vocês ajudam o canal a continuar existindo, aquela coisa que eu sempre falo no final dos vídeos, né? Lembrem de usar os meus links para qualquer coisa, por favor. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal e comentem também o que vocês acham sobre esse assunto. O que vocês querem que seja feito com os corpos de vocês depois que vocês morrerem. Quem já pensou sobre isso, me conta aqui nos comentários, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Obrigada por assistirem até aqui e tchau!